Hoje vamos abordar um assunto interessantíssimo que talvez vai desvendar um pouco desse quebra-cabeça da política brasileira que está em módulo hard, né? Vamos buscar desde a Segunda Guerra Mundial, de como os Estados Unidos tratavam seus assuntos internos e externos, explicar um pouco sobre o direito do inimigo e do ato patriota dos States. Então, vamos lá. Seguidor que sou do Daniel Lopes e assistindo aí um vídeo do mestre, me veio à luz o assunto do momento no Brasil e que, de certa forma, esta é uma das peças do quebra-cabeça dessa política nacional. A história ou o ensinamento aí teve como base os atos patrióticos dos Estados Unidos no início dos anos 2000 e até antes, né? Até antes teve esses fatores aí. A partir de 1960, os Estados Unidos começou com essa luta aí na busca de proteção da sua democracia. E implementava alguns fatores lá para que permitisse o governo ter mais liberdade, que tirasse também mais liberdade do cidadão. Porque eu digo uma peça de quebra-cabeça. Talvez eu divido esse bloco ou esse assunto em pelo menos mais um bloco, né? Pelo menos mais um bloco para não ser muito cansativo. Mas é bem interessante porque depois de entender aí o que aconteceu nos Estados Unidos, naquela época, é que vamos entender o que está acontecendo aqui no Brasil. E por que essa peça que eu falei? Talvez porque os métodos os mesmos de lá, nos Estados Unidos, não é a mesma coisa daqui no Brasil. Então vamos entender por que estão acontecendo essas medidas por um determinado ministro da corte, mas ainda acredito que vai faltar mais algumas peças para, enfim, decifrarmos aí onde querem chegar com isso tudo. E a cada dia que passa, estamos assistindo aí quase que passivamente essas medidas, a revelia da Constituição. É basicamente porque a gente não consegue ver a reação de alguma autoridade. A imprensa a gente vê, parece que está em conluio aí, está tentando mudar as regras, está tentando mudar a direção de qualquer forma. Então, dá esse apoio aí a esse excelentíssimo ministro da Corte que está desvirtuando, está saindo fora da nossa Carta Maior. E alguns juristas renomados, promotores, procuradores, não conseguem explicar por que tudo isso está acontecendo. E tolerado por praticamente todos os integrantes daquela corte. E pelo Senado Federal, que aprova e até incentiva. E por que incentiva? Porque provoca tais ações. Explicou então o professor Daniel que, olhando naquela questão americana, o poder estatal estava sempre procurando ampliar os seus mecanismos de controle sobre as pessoas. E que uma das ocasiões para se conseguir essa façanha seria em momentos de crises. E de que forma? É um pouco meio estranho, né? Porque o próprio Estado, o próprio poder, ele cria aquela crise, ele cria um fator que venha transformar aquilo em comoção social, aí ele consegue implementar determinada lei para conseguir então o seu intento, que seria aí diminuir diminuir as garantias constitucionais do cidadão, de estrangeiros, para então ele implementar aquele seu plano. Tem algumas obras
tais como 1984, de George Orwell, o comunista exposto também de William Cleon Skousen, e outros, que explica, né, claramente isso que estou trazendo aqui, tentando mostrar porque efetivamente alguns países procuram implantar, e principalmente aqueles de regimes mais totalitários. Mas como eu disse, nós temos como base aí a democracia americana, que efetivamente é o país mais democrático do mundo. Mas de tempos em tempos a gente vê que eles criam realmente algumas crises, ou dentro ou fora do país, e aparecem então aqueles bichos papões a que dá então, vamos dizer assim, poderes, né? O povo apoia aquilo ali para que eles possam fazer o que querem em outras nações ou até mesmo dentro do próprio país. Como aquelas medidas, né, que foram criadas, como foram os atos patrióticos. Partindo então dessa explicação do professor Daniel, eu tomei por base também um trabalho aí científico da Ana Paula Ferreira, que estudou os motivos que levaram à guerra do Iraque, em Os Limites da Democracia na Política Doméstica Externa Estadunidense. Esse é o título do trabalho dela. Nesse trabalho, ela veio desde a cidade-estado de Atenas, passando pela Revolução Francesa, para então explicar o desenvolvimentismo do capitalismo como a implementação do globalismo. E a busca dos americanos aí para expandir suas influências, tentando sempre manter sua hegemonia em todos os continentes, né? Tem sua raiz, principalmente, pós Segunda Guerra Mundial, em que o mundo praticamente rachou em dois blocos. Dos países comunistas, né, daqueles ligados mais à União Soviética e daqueles países democratas ou da democracia capitalista ligadas mais aos Estados Unidos. E algumas ações muito esquisitas começaram a pipocar nos Estados Unidos após realmente essa guerra aí, por 1960, 70, 80, e que culminaram então nessas tentativas de provocar leis de proteção que fossem à margem da Constituição. E para autorizar essas medidas de invasão de privacidades e outras sem parâmetros legais para atuar fora e dentro do país, como eu disse, é um país essencialmente democrático. E para se implementar alguma lei que eu disse, tem que passar pelo Congresso, ou alguma medida, né, tem que realmente passar pelo Congresso. Então, para autorizar essas invasões, a gente viu, tem alguns autores, tem alguns especialistas, algumas obras que mostram que o próprio governo vem provocando essas crises. E aí a gente chega nas duas torres gêmeas, que vieram ao chão por um ato terrorista em 11 de setembro de 2001. Mas teve aí um outro ato terrorista que aconteceu há 8 anos antes deste 2001, que foi em 93, quando tentaram derrubar, então, essas duas torres, né? Colocando lá uma van na garagem de um dos prédios, carregada aí de gás hidrogênio alterado, e aí aconteceu a explosão, mas não foi suficiente para que viesse ao chão uma das torres gêmeas. E a intenção era derrubar a Torre Norte em cima da Torre do Sul, para ceifar milhares de vidas e criar então essa crise que a gente está falando, como mais tarde, em 2001, com os dois aviões que se chocaram com as duas torres gêmeas.
Em 93, morreram somente 6 pessoas e feriram aí mais de 1.000 pessoas, o que então não foi suficiente para criar uma crise. O plano era que se essa van estivesse estacionada em lugar certo, é o que apontou aí especialista, a torre norte cairia sobre a torre sul, derrubando os 2 prédios. No entanto, não chegou a entrar em colapso, né? E esse plano de derrubar, primeiramente em 93, foi um plano executado aí pelo Youssef, um tal de Youssef, mas a garagem foi severamente danificada, né? Como vimos. Mas esse indivíduo conseguiu até mesmo fugir para o Paquistão. Alguns indivíduos depois foram capturados e presos, todos de origem árabe. Como mentor aí do atentado foi apontado aí o Khalid Sheikh Mohammed Ali Faden, que mais tarde foi considerado também o principal arquiteto dos ataques de 11 de setembro. Ele teria dado conselhos e dicas por telefone e financiou seu co-conspirador Mohamed Salamé. Então o professor Daniel disse que esse episódio não foi o suficiente para as autoridades dar vazão ao medo e fazer avançar o propósito de criar uma legislação de controle. Porque, como o próprio professor Daniel explicou, essa forma de criar crises, de criar comoção, é justamente para criar aquele medo na população. E aí é que acontece aquele fator da criação de leis que possam até ferir direitos constitucionais, né? E na mesma vibe, para a explicação dos acontecimentos estranhos que estão a rodar pelo mundo, no Brasil, a gente vê que na década de 90 formou-se então um projeto para um novo século. Os fundadores desse projeto foi o Richard Perle, o Donald Rumsfeld, o Dick Cheney e Paul Wolfowitz. Eu acho que é exatamente essa a pronúncia para esses 3 nomes aí. Isso foi em 3 de setembro de 2000 e, segundo os fundadores, para transformar a presente ordem em uma nova ordem mundial, o processo seria longo se não ocorresse aí um acontecimento catastrófico, catalíptico, como o de um novo Pearl Harbor e a década, é isso mesmo, Pearl Harbor, e a década dos anos 90 formou-se o projeto para o novo século, PENAC, conforme sua sigla em língua inglesa. Richard Pearse é então um dos fundadores desse PENAC aí. Isso antes aí daquele evento muito famoso, que eu nem vou entrar não vou falar sobre esse evento não, vamos ficar só nesse mesmo. Para quem não sabe, o Pearl Harbor é uma baía do Havaí com uma base americana que em 1941, durante a guerra na Europa, né, que diversos países tentavam conter aí o projeto expansionista aí do Bigodinho, todos sabem quem é. Supostamente tropas japonesas atacaram a base americana, fazendo milhares de vítimas, o que culminou com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Mas algumas fontes dizem que os Estados Unidos sabia que o Japão faria o ataque. Mas o governo de Roosevelt, na época, em conluio aí com a imprensa, permitiu que fosse atacado para criar então essa comoção para justificar a sua entrada na guerra. Então os Estados Unidos também foi para a Guerra Mundial. E justamente naquela época
que a Alemanha já estava fraquejando, né? Haja vista que para entrar num conflito, como eu disse, o governo americano precisava de um consentimento da população e precisava influenciar psicologicamente a opinião pública diante de uma comoção que era a perda aí de grande número de heróis americanos. Então, toda essa explicação é para a gente entender que muitas coisas que chegam aos nossos ouvidos talvez não seja o que realmente representa. E os americanos são mestres com esse tipo de controle da mente para se chegar a determinado propósito. Em 1985, o professor e jurista alemão, o Gunther Jacobs, criou aí o conceito do direito penal do inimigo para aquelas pessoas que seriam inimigas da sociedade ou do Estado, né? E que, portanto, não teria aí todas as proteções penais e processuais penais que são dadas aí aos demais indivíduos da nação. Jacobs propôs a destinação, aliás, a distinção entre um direito penal do cidadão, que se caracteriza pela manutenção da vigência da norma, e um direito penal para inimigos, orientado para o combate a perigos e que permite que qualquer meio disponível seja utilizado para punir esses inimigos. Qualquer identificação aí com o que está acontecendo aqui no Brasil, pela justiça do país, a revelia aí dos nossos legisladores, das nossas leis, é mera semelhança, né? Não estou falando aí da justiça brasileira, não. Esse direito penal do inimigo significa a suspensão de certas leis justificada aí pela necessidade de proteger a sociedade ou o Estado contra determinados perigos. Aqui, a gente sabe, a proteção é da democracia, né? Jacobs propôs, então, que qualquer pessoa que não respeitasse as leis e a ordem legal de um Estado ou que pretendia mesmo destruí-lo, né? A lei, o crime de pensamento, deveria então perder todos os direitos do cidadão. E que o Estado deveria então permitir que essa pessoa fosse então perseguida por todos os meios disponíveis, né? Isso significa, por exemplo, que um terrorista que queira subverter as normas da sociedade, um criminoso que ignore aí um membro da máfia, que se respeite as regras do seu clã, devem ser designados como inimigos do Estado. E não mais merece aí ser tratados como cidadãos. Mas voltando para os Estados Unidos, então, houve a criação do ato patriótico com o presidente George W. Bush, devido aos Estados Unidos ter passado aí pelo atentado em 1993, na tentativa da derrubada das torres do World Trade Center. E em 2001, com a comoção que foi mundial. Desta forma, a chamada doutrina Bush ganhou então o apoio da população. E o amparo legal veio com a aprovação da maioria absoluta aí do Congresso Nacional. Então, conseguiu então através dessa crise da comoção social aprovar então aquela lei. E através dessa lei do ato patriótico, os Estados Unidos conseguiu então invadir alguns países suspeitos de abrigar terroristas, a fazer prisões controversas na base de Guantánamo e empregar métodos polêmicos de interrogatórios. Tudo baseado na caça, né, aos terroristas para proteger a democracia americana. É claro que não podemos comparar essas medidas
que estão acontecendo aqui no Brasil? Evidentemente que não. Aqui é bem diferente. Aqui a gente está tentando proteger a democracia. Mas eu fico pensando naquela PEC, aguardando votação no Congresso Nacional Brasileiro, que não foi ainda ao plenário, né? Queriam empurrar essa PEC de urgência. Felizmente, não conseguiu que essa PEC passasse. Mas, né, não foi aprovada ainda. Mas o que segue é através de medidas claramente inconstitucionais, não é menos que prever aquele projeto. Pelo menos é isso que algumas pessoas têm demonstrado, né? Em 2011, o presidente democrata Barack Obama prorrogou a vigência do ato patriótico até junho de 2015. A alegação que sem a tal legislação os americanos não estariam seguros. O perfil democrata de manuseio do ato patriótico, porém, apresentava diferenças de forma e adotou-se então o método das escutas telefônicas, das bibliotices na internet de milhões de pessoas, incluindo aí líderes de outros países. Tudo aprovado por lei, né? Então, quando eu disse que assistindo o professor Daniel me veio à luz de tudo que está acontecendo no país, é porque eu pude ver alguma semelhança entre as medidas adotadas por um certo ministro, aqui o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Uma das diferenças é que lá, apesar das medidas extremas e de possíveis forçação de barras, a lei teve que ser aprovada. Enquanto aqui a gente vê acontecendo a revelia da Constituição. Criou-se, portanto, o crime de pensamento. Eu digo criou por força de expressão, é claro, mas quem tem o poder de criar, a gente sabe que é o Congresso, fazer a toque de caixa, como está acontecendo, é no mínimo usurpação de poder. É isso aí, garoto. É isso aí. A gente não pode falar muito mais além disso. Eu espero também ter jogado um pouco de luz em quem assistir esse vídeo. E que não é nenhuma peça de ficção aqui, né? O que eu falei, apesar de parecer, mas a minha tentativa, assim como o professor Daniel, é de abrir as mentes. As pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. E se conseguir decifrar o que foi que aconteceu nos Estados Unidos, muito provavelmente também vai começar a perceber que existe um pouco de semelhança. Aí é só substituir aquelas pessoas que causavam medo por apoiadores do presidente, aqueles que têm potencial de influenciar pessoas. Não estou dizendo influenciar para o mal, é simplesmente influenciar para apoiar o presidente. Só precisa ser apoiador e ter capacidade de influenciar o presidente, você acaba sendo um alvo. Então essas pessoas correm risco de ser presas, ter sua vida devassada, com suspensão de todos os direitos constitucionais. É o que aconteceu com um parlamentar, um jornalista e outras pessoas comuns por crime de pensamento. Se você externar talvez um pensamento aí, mesmo que não tenha chegado a iniciar qualquer tentativa ou preparação, você pode perder todos os seus direitos. Simples assim. Infelizmente, é o que tem acontecido aqui. E a gente espera que isso venha mudar. Se bem que aconteceu muito externamente. Internamente, algumas coisas lá aconteceram também. Mas aqui, a gente espera que não seja exatamente isso que a gente está falando, né? Mas
traz uma semelhança que seja pequena, mas traz a luz e faz a gente colocar mais atenção a tudo isso. Ficamos por aqui e amanhã a gente volta. Alô Brasil, é o capitão do povo que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar. Defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Igual a ele nunca existiu. É a salvação do nosso Brasil. Ei, no mito eu boto fé. É ele quem defende a nação e tem nossa bandeira no seu coração. Ei, está em nossas mãos. Temos a chance de novo de cuidar do nosso povo e gritar: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar. Defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Igual a ele nunca existiu. É a salvação do nosso Brasil. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar. Defende a família e não vai te enganar. Você vai dar mais pra todo mundo que tem coisa pra falar de você, desgraçado. Vai tomar no centro do olho do seu cu, Lula. Vai pro caralho, Lula. Você é um merda. Você é um corrupto de merda. Pode me processar, Lula. Chamei de corrupto, sim, e se reclamar eu chamo de